Muito bem, alegria, alegria. Estamos então em mais um Papo de Vestibulando. E hoje nós temos a mineirinha aqui conosco, a Luísa. Seja muito bem-vinda, Luísa. Ei, gente, obrigada, Welton. De que lugar de Minas você fala? Fala um pouquinho aqui pra gente, com esse Eu... sotaque. Mineiro, acho que ele não tem sotaque, né? Eu falo Tem de muito. Eu falo de Mariana, bem pertinho de BH. Uma pergunta, Luísa. Você falou que mineira não tem sotaque. Você é daquela mineira, assim, que alguém chega pra você e pede uma informação. Aí fala assim, moça, onde que é tal lugar? Aí você chega e fala assim, é logo ali, é só um cadinho, só ir andando. Você também faz isso? Só vai. Você Não, também? eu fico torcendo pra alguém não me pedir informação na rua, porque eu fico assim, ai, gente, fico nervosa. Porque assim, as experiências que eu tive com os mineiros, assim, é logo ali. Só que o logo É, ali, a gente eu tem um pouco de não sei o dificuldade porquê. de orientar as pessoas mesmo. É Até a distante gente aqui, demais. assim, a gente vai pedir informação, eu fico assim, meu Deus, não entendi nada que ele disse. Eu tenho tenho acho que uns 3 anos. Nós fomos pela primeira vez a Carrancas, né? A cidade das Ai, é lindo. cachoeiras e tudo mais. E nós fomos por um caminho que passava na fábrica da Polenguinho, e aí eu lembro que tinha assim, uma placa, Carrancas. Só que tinha pela rodovia. Pela rodovia, a quilometragem era maior, nós iríamos gastar, teoricamente, um tempo a mais. Só que a menina falou assim, lá da cafeteria onde ficamos, não, é logo ali. Você vai entrar na próxima, é uma estrada de barro, e você vai entrar. Aí eu, pô, tudo Nossa. bem. Só que nisso foram 2 horas e 20 na estrada do logo ali. Não, de Entendeu? barro ainda. Foi logo ali. É, Então o quer mineiro dizer é que perigoso quando ele te dá você informação. reconhece que você também é do logo ali e você Sou. não gosta de dar informação, tá certo. Luísa, conta pra gente aqui um pouquinho, você está estudando para medicina, né? Mas conta, antes de falar sobre a sua rotina como vestibulanda, fala um pouquinho da sua vida escolar, como foi a sua vida escolar, até chegar no ponto para estudar para o Enem. Então, eu estudei num colégio particular aqui, de Ouro Preto, né? E a minha mãe era professora lá, então eu estudei minha vida inteira lá até o ensino médio. Aí, no ensino médio, eu prestei vestibular para o Cefet, que está em Ouro Preto, agora é IFMG. E aí eu passei para o curso de automação, fiz o ensino médio todo em escola federal, que foi muito bom para mim, assim, como pessoa e também como conteúdo. Eu conheci muita gente de todo tipo, assim, quando você estuda numa federal, tem gente muito pobre, tem gente muito rica, então você começa. Foi muito bom para mim, porque eu pude enxergar o outro melhor, né? Uma visão mais humana. E acho que eu vou levar isso pro resto da minha vida. Só que é um colégio, era técnico, né? Então não focava muito no Enem. E aí eu formei no terceiro ano e eu não queria muito ir para lá, eu queria ir pro Colune, não sei se você conhece, é bem famoso, o Colune, ele é federal também, só que ele é tipo sem técnico. Ele é um dos melhores federais assim do país. E aí eu fui para Viçosa, fiz o cursinho lá, mas não passei e passei nesse que era tipo do lado da minha cidade, né? Eu não tinha que morar Sim. fora nem nada. E aí eu não queria fazer, porque eu não queria fazer curso técnico, mas meu pai, ele é engenheiro de automação, então ele tinha aquele sonho, assim, de eu seguir na Da filha ser automação. engenheira. Sim, e aí foi combinado, assim, não, você faz lá, e aí, como não prepara pro Enem, depois você faz um cursinho, que é melhor, né? Porque você já passou, é federal, não deixa de ser ruim, né? Tipo, não deixa de ser bom. É muito bom o Sim. ensino lá. E aí eu detestei a automação, terrível. Nossa, não era pra mim. Me sentia assim, um peixe fora d'água, porque é um curso muito difícil e eu não gostava, então ficava mais difícil ainda. Aí eu falei, não, Ia não, na não é pra raiva do mim. ódio, na força do ódio, né? Ia na força do ódio. Nas matérias técnicas era assim, pra passar. Eu não ficar, porque no ensino fundamental era tipo assim, não, quero tirar 90%, 80%, quero só nota boa. Aí chegou no ensino médio, concurso técnico, falar, não,
70% já tá ótimo, só de passar tá bom. E aí, com isso, os professores o curso técnico, para quem não sabe, você faz o ensino médio normal, mais as matérias do curso que você escolher. E aí, os professores das matérias regulares, né, do ensino médio, eles gostavam muito do pessoal de automação, porque eram alunos, assim, fora da curva, assim, eram pessoas muito inteligentes, com uma bagagem, assim, né? Educacional maior do que os outros cursos. Então, acabava que eles gostavam de dar aula pra gente. E os que gostavam eram aqueles professores, assim, parecendo de universidade. Eles eram muito agarrados. E aí, acabou que isso, tipo assim, não me ajudou no Enem. Quando eu olho para trás e vejo o que eu aprendi lá, por exemplo, em matemática, eu vejo que não é suficiente se eu tivesse só isso, sabe? Para eu poder fazer o Enem me sentindo bem preparada. E aí eu formei no ensino médio, né? Tenho o diploma do curso técnico. E aí eu formei em 2018. E aí em 2018 mesmo, é porque eu tive greve. Então era para eu ter formado em 2017. Mas formei em abril de 2018. E aí em abril mesmo, já começa a minha jornada pro jornada de vestibulando, né? Como Abril seria de dizer. 2018, no caso. Isso. Você começa a sua jornada de vestibulando após concluir o seu ensino médio. Isso. Porque não daria, você já estava indo Não. na força do ódio com o curso técnico, Nossa, né? E entrar sim. seu Enem aí. E entre o terceiro ano, assim, o segundo e terceiro ano são muitas matérias técnicas. Acho que eram umas 8 matérias técnicas, 7. Então não dava tempo, porque ainda tinha umas do ensino médio, mas as do técnico era uma loucura, você não conseguia fazer mais nada. E de onde que surge assim a medicina? De alguém que está na automação, Sim, com o pai engenheiro, a mãe professora. De onde vem isso? então, desde criança, assim, eu sempre falei, quero fazer medicina. E teve um primo meu que ele fez medicina, ele fez na UFMG. E eu vi aquilo e falava, nossa, eu quero fazer isso. Isso desde criancinha, assim. Então, sempre falei, quero fazer medicina. E tô aqui tentando. E como que, conta pra gente um pouco dessa sua jornada, então, como vestibulanda que começa em 2018. Como que foi esse choque cultural, porque você deu o exemplo da Uhum. matemática. Como que foi isso? Como que foi essa realidade de uma Sim, vestibulanda? foi bem complicado, porque primeiro que eu mudei de cidade, né? Eu saí de Mariana e fui para Belo Horizonte, que é a capital, né? É uma capital meio roça, mas era bem diferente do que eu estava acostumada, né? E eu fui para um cursinho. Fiquei morando sozinha, então foi assim, muito difícil, porque eu estava acostumada. A minha mãe trabalhava no Instituto Federal que eu estudava e os meus amigos era integral, então eu tinha companhia o dia inteiro. Quando não era dos meus amigos, era da minha mãe. E eu não estava muito acostumada nisso, tipo, nessa atmosfera de competição, e o meu cursinho era muito assim, muito competitivo. E eu me sentia assim, um peixinho fora d'água, porque a primeira semana que eu cheguei, eu sentei assim na sala e são salas muito grandes, eram de 120 alunos. E ninguém me deu bom dia, assim. As pessoas olharam para mim, viram que eu era, tipo, novata, e com um olhar, assim, tipo, meio intimidador. E eu, como era inocente, né, assim, eu fiquei foi muito desconfortável. Mas eu fiz amizades, né, muitas amizades ao longo desses anos de cursinho. Mas o primeiro ano foi um desafio, assim, porque eu não sabia estudar pro vestibular. Porque eu acho que quando você vai pegando experiência, né, ao longo dos anos de cursinho, você aprende a estudar. Você sabe que você tem que fazer uma revisão, você sabe que você não precisa de copiar tudo que o professor tá falando. Você aprende a prova do Enem. Tipo, você tem que entender a prova do Enem, que é uma coisa que você explica pra gente no seu curso, né? A gente, para Sim. dominar uma coisa, você tem que saber essa coisa, que É, é. não querendo te cortar, você falou Pode algumas falar. coisas que a gente vai fazer um gancho interessante. A primeira foi assim em relação a essa realidade do cursinho, e você acontece, isso aí vai entrar naqueles cortes da gravação, que foi e desceu. A gente vai continuando aqui. É, você falou da realidade de cursinho.
que você chegou, tipo assim, um peixe fora d'água, aqueles olhares intimidadores, né? E você ali, e você foi com o passar do tempo, fez amizade, você conseguiu se adaptar àquela realidade. E eu acho que isso acontece não só nos estudos, na nossa vida, quando chegamos num ambiente novo, né? Às vezes recebemos esses olhares intimidadores, ou até mesmo a gente acaba se acanhando, mas com a desenvoltura, com o passar do tempo, a gente acaba sendo incluído, fazendo parte e vendo evolução. E acho que isso para a vida, né? Isso é importante para quem está assistindo a gente, porque talvez alguém possa estar aqui passando por algo, seja na área educacional ou em outra área muito similar, e achando que, sabe, não vai dar certo, talvez aquilo que ela esteja se propondo a fazer, e na verdade não é. E você mencionou a questão de quando você vai para o cursinho, você não sabe estudar, você precisa aprender a estudar. Sim. O que você define como não saber estudar, se você estudou a vida inteira, seu ensino fundamental, um bom ensino médio, o que você define como não saber estudar e o que você define como saber estudar? No ensino fundamental e médio, né? Você não tem que fazer uma prova a longo prazo, que é o Enem, mas você prepara um ano. Então, não é igual no ensino fundamental, que você tem uma prova amanhã e você vai estudar hoje. E aí as coisas vão estar tudo fresquinho na sua cabeça amanhã. Aí passou 15 dias, você não sabe mais a matéria que você estudou. Então, isso, né, eu fazia no meu ensino médio, acho que a maioria dos estudantes. E eu aprendi, assim, que não dá certo você fazer isso pro Enem, porque vai chegar na época do Enem e você não vai estar com aquela sensação, meu Deus, eu não sei nada. E às vezes essa sensação é normal, às vezes você sabe, mas às vezes você não tá lembrando coisas que você deveria ter revisado, né, ao longo do ano. E a revisão, assim, para mim foi crucial na forma como eu tava estudando, assim. Eu demorei um pouco, o cursinho ele te ensina a matéria, ele não te ensina a fazer a prova, como você tem que estudar. Tipo, ninguém me falou no cursinho que eu tava fazendo, olha, tem que fazer revisões periódicas, fazer muito exercício, muitas questões. Ninguém me falou isso, sabe? Isso eu fui aprendendo com o tempo. Nenhum dos professores falava isso. Tipo, não tinha uma aula, tipo, gente, vamos aprender como que é o Enem. Ou então, você tem que fazer dessa forma, sabe? Era tipo assim, vou Uma passar a aula, matéria aqui. quando eu digo Sim, não uma aula, mas aulas que te levassem a sim, isso, né? E eu é, acho que, na verdade, a, as aulas que elas têm como grande objetivo ensinar a estudar a prova e não para a prova, né? sim, Estudar o Enem e não para o Enem, é o pontapé inicial, juntamente com uma avaliação, né, de uma vida escolar, de uma avaliação também do lado emocional, como fundamento para o planejamento do plano de estudos, que foi o sim. plano educacional individualizado que você se deparou com ele. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, né? Não sei se você vê dessa maneira. Sim, com certeza. Tem uma professora de Belo Horizonte que ela fala que o plano de estudo que é para todo mundo não é para ninguém. E eu acho que faz, tipo assim, total sentido, porque eu posso ter dificuldade em matemática, mas fulano vai ter dificuldade em biologia. Então ele vai ter que focar em biologia e eu em matemática. Não, E e se o eu, e plano de eu estudo. eu posso até ter a dúvida em matemática como você, mas talvez as suas dificuldades elas estão focadas em determinadas habilidades que não foram consolidadas. E talvez eu Sim, consolidei essas habilidades, mas tem outras que não. E uhum, com aí certeza. a gente acaba colocando todo mundo, né, numa mesma sacola, né? É, E a gente acaba não conseguindo dar esse atendimento individualizado que é preciso. Eu faço sempre a comparação com o médico. O médico não atende 30 pacientes de uma única vez. Ele sim. atende uma pessoa, né? Enquanto o professor atende 30, 40, 45, né? Dependendo da turma 50, na sua 100, 120, que foi a sua Uhum. realidade no início, né? Mas fala um pouquinho para mim, assim, para gente, Luísa, como que foi a sua transição do presencial para o online? Você ficou no presencial e no online, ou depois ficou exclusivamente no online? E o porquê dessa transição? Se ela existe por completo, ou da complementação
com algo EAD? Então, vou falar de 2019, depois de 2020. Em 2019, eu continuei no cursinho que eu tava, que era presencial, continuei morando em BH. Em 2020, até 18 de março, eu estava no presencial, aí fechou tudo, mandou todo mundo para casa. E aí foi essa transição, assim, foi meio compulsória, assim, não vai ter jeito, vai ter que voltar para casa. E aí eu voltei, achando que a pandemia ia ser tipo a quarentena 15 dias e ia tudo voltar ao normal. Mas, né, coitadinha, estamos até Todos hoje nós, aqui. né? Eu também pensei nisso. Sim, então foi essa transição, foi desse jeito, assim, mas para mim foi muito bom, porque em Belo Horizonte eu ficava muito cansada, muito doente, muito desgastada e sozinha, né? E eu sou muito apegada aos meus pais, aos meus gatos, então estar em casa para mim foi muito bom e me ajudou muito, assim. 2020 foi um ano assim excelente para mim nos estudos, apesar de eu não ter sido aprovada. Foi o ano que eu aprendi a estudar para eu conseguir, né, continuar fazendo o que eu já estava fazendo, só que melhor. Então, eu tive um acompanhamento melhor, foi bem mais individualizado, tipo, eu aprendi a mexer com planilhas, mexer com desempenho, anotar, tipo assim, quanto que eu tô acertando, que é o que você faz com a gente no plano individualizado, pra gente ver aqui que a gente, pra ser cirúrgico, né, o que você precisa melhorar aqui. Acho que isso é muito importante. Então foi isso, assim, só que foi um ano em que foi um ano que meus amigos passaram, minhas duas amigas passaram e eu não. Então eu ficava com aquilo assim, eu tenho que estudar muito porque elas estão na faculdade e eu também quero estar com elas, tipo, curtindo essa fase juntas. Aquela sensação de você estar ficando para trás. E esse ano eu não tenho mais pensamento, acho que cada um. É muito difícil, assim, quando você tá no vestibular e você fica. A pessoa fala, tipo, não deu certo, alguém fala, não, tá tudo bem, cada um tem o seu tempo. Você tem vontade de dar um tiro na pessoa. Eu tinha vontade de dar um soco na cara de quem falava isso. Só que depois de um tempo, você vai vendo mesmo que cada um tem sua, tipo, é individual, assim. Sim. E aí, lá na frente, a gente começa a entender, tipo assim, se eu tivesse passado daquela primeira vez, eu não teria conhecido determinadas pessoas, sabe? Tem umas coisas assim, talvez pessoas que mudarão a sua vida por completo, ajudarão a você se tornar uma pessoa melhor, enfim. Uhum. E a gente só consegue ver isso lá na frente, né? Sim. Então, essa minha passagem, assim, pro EAD foi desse jeito. E eu continuei no cursinho que eu tava, só que online. E eles foram muito rápidos, assim. 2 dias já tava tudo montado, assim, toda estrutura para aula online. E para mim foi muito bom. Só que uma coisa que me incomodava muito é que eu não tava no mesmo nível que muitos dos alunos que estavam na minha sala. Então, pode ser. Eu não vejo como arrogância, mas algumas pessoas podem entender como arrogância, mas é que quando tem certas perguntas, certas coisas que você fica assim, gente, eu não precisava estar ouvindo isso, porque eu já sei. Então Uhum. foi uma coisa decisiva, assim, que eu já tinha É, 3 eu anos não de vejo cursinho. como arrogância, na verdade, é fruto de um sistema daquele que eu falei da sacola, né? E nós não somos Sim, assim, exatamente. visto de uma forma individualizada, porque Uhum, quando estamos sendo olhados de uma forma individualizada, a gente jamais descarta as experiências anteriores. Então, a gente sempre vai buscar olhar e vai olhar, na verdade, o aluno na sua integralidade, né? Na sua totalidade. Então, no seu caso, você carrega uma experiência, você carrega uma vivência de vida escolar, dessa experiência de sair de casa, que é diferente de alguém que está iniciando no seu primeiro momento. sim. Então, por isso, acho que da grande importância de algo individualizado. Porque Sim. talvez não, com certeza, você acaba, em muitos casos, gastando menos energia, né, jogando menos energia e tendo um resultado infinitamente maior, porque você está recebendo instruções mais assertivas. Com certeza. E acaba, você se desgasta, foi isso que você disse, né? De gastar energia. E foi um ano, eu tava falando das minhas amigas que passaram, e eu estudei muito e não foquei no descanso, assim. Fiquei muito cansada. Não sei se eu já tinha falado isso. Não. Não?
Ai, Não. e aí eu estudei muito, assim, eu estava cansada, eu falava: "Eu preciso estudar, eu tenho que", e esse "eu tenho que" na cabecinha do vestibulando é assim, é um gatilho para ansiedade, para autocobrança, e eu ficava: "Eu tenho que estudar, mesmo eu tenho que". E eu estava muito cansada, mas eu tenho que estudar, então eu estudava muito cansada. E depois de um tempo você vê, né, que não é isso, tipo, você tem que descansar, você tem que cuidar da sua saúde mental. E é um grande diferencial, assim, do ano passado para esse. E quando eu não passei ano passado, foi assim, eu fiquei: "Meu Deus, nossa, mas eu me dediquei tanto, eu estudei, eu fiz revisão, eu fiz tudo direitinho". E aí eu fiquei e antes, né, do Enem, eu entrei, assim, num processo de estafa, não conseguia fazer mais nada, fui fazer a prova super cansada. E meio que eu já sabia, assim, que não tinha sido tão bem, apesar de eu ter conseguido manter a tranquilidade durante a prova. E aí, quando veio, assim, o resultado, eu já tinha corrigido o gabarito uma semana antes, então eu já estava sofrendo, assim, com 2 semanas, nem tinha visto o resultado, já tinha corrigido o gabarito. E aí foi que eu decidi, assim, tipo: "Ah, será que é isso mesmo que eu quero pra mim? Será que medicina é isso mesmo?". Acho que é uma pergunta que todos os vestibulandos já se fizeram, né, principalmente medicina. Será que é isso mesmo? Tipo, principalmente quando você reprova mais de uma vez, você fica: "Nossa". E aí eu vi que eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa, óbvio, eu posso fazer outro curso, mas eu quero fazer aquilo que me faz feliz e que eu tenho vontade. Então esse ano eu decidi assim: "Não". Ano passado eu passei muita raiva na minha turma, o pessoal não tinha o mesmo nível, então ou eram pessoas muito acima de mim, ou então pessoas que estavam ingressando ainda. Então eu quero uma coisa individualizada, que atenda às minhas necessidades. Eu tenho que Sim, saber o que que eu sou boa, eu sou muito boa na prova no primeiro dia. Então eu tenho que focar no que eu sou boa e melhorar naquilo que eu não estou bem, que é a prova do segundo dia. Matemática, aí entra o Elton. Então eu escolhi fazer só, aqui em BH aqui não, lá em BH eles chamam de salinha, que, são cursos específicos, assim, só matemática, só química, só uhum, biologia. Então é muito bom que você tenha um acompanhamento, assim, seu, é só você. Óbvio, tem as pessoas da sua turma, mas já são pessoas que optam pela salinha, já tem mais tempo de cursinho como eu, assim. Eu tenho uma turma que a maioria, assim, tem 4, 5 anos de cursinho. Então isso é muito bom, porque já tá todo mundo, assim, mais acostumado, sabe, mais mesmo nível, assim. sim. Eh, então é muito bom que você foi o que eu disse, de ser cirúrgico, assim, o que eu tenho que melhorar aqui. Como que foi essa sua relação? Porque você chegou, atrás de um sorteio, né, para uma Foi. consultoria, individualizada comigo. Tivemos aquela consultoria em torno de 50 minutos, a gente pôde conversar e daí montar um plano de estudos individualizado para você. Nessa transição do método Azimuth, de buscar aprimorar, né, que eu fico me perguntando muito quanto à importância do método na vida dos vestibulandos. E como eu posso contribuir? Porque eu faço realmente assim pelo hobby, um prazer, porque a minha vida ela é totalmente tomada, o meu tempo com as atividades de regência, de produção de material e tudo mais. E eu comecei a perceber que assim, eu acho que aulas, vou assistir uma aula, nós temos vários canais aqui no YouTube de videoaulas e tudo mais, mas eu pensei assim, não, acho que no mundo onde nós temos muitas informações que geram desinformações, mas que Uhum. muitas vezes as pessoas são vistas como apenas uma unidade em um K, né, de 1.000 seguidores, 20.000 seguidores, 30.000 seguidores, essa vida frenética onde as pessoas recebem um carimbo, né, de número, passa a ser Sim. um produto. Eu acho que eu poderia contribuir olhando, mesmo que remotamente, olhando olho no olho, sabe? Uhum. Ouvindo, dando um direcionamento específico. E aí eu lembro que você surgiu assim, né, para o plano de educação Sim. individualizado, com uma vivência assim é, incrível, que você já relatou aqui. E eu no início eu me perguntei, sabe? Eu falei assim, como que eu posso contribuir
para o melhor desempenho dela, sabe? Aí eu me desafiei, eu falei, não, eu vou ajudar, eu vou me ajudar para ajudá-la. E eu não sei se eu estou ajudando, e como tá sendo essa experiência nesses meses? Nós temos 2 meses, né? Acho que por aí. Tem, acho que foi em setembro, não foi? Início de setembro Isso, que a gente eu acho que começou. foi por aí. Ai, tá sendo incrível, assim, matemática sempre foi um problema, assim, na minha vida, desde o ensino fundamental, médio, e depois no cursinho, sempre tive muita dificuldade. E com o seu acompanhamento, eu consegui. A gente faz aquele 7 em 30, né? Faz as questões, aí você vê o que você tá errando, o que você precisa melhorar, e aí você faz o plano pra gente. E aquilo pra mim foi muito bom, assim. Principalmente a forma como você ensina, né? Tipo, foi o que eu falei, você ensina a entender a prova do Enem, tipo, como que ela funciona. As competências, e pra mim aquilo dá. Eu sempre fico. Não é só mais matemática que eu faço, informação geral e informação específica. Às vezes Ah, eu. gostou, né? Sim, muito bom. Essa semana eu tava fazendo uma questão de química e tinha um texto enorme. Eu falei assim, nossa, não é possível que isso tudo aqui é informação específica. Aí eu só fui no comando e já consegui responder a questão sem nem ler o texto. E a mesma coisa, tipo, não com matemática, né? Porque às vezes tem dados no texto, mas em Sim. matemática eu tinha muito problema de interpretação de textos. Às vezes eu não sabia o que eles queriam que eu fizesse. Tipo, às vezes eu até sabia a matéria, mas eu ficava, tá, mas o que é pra eu fazer? E aí, com você conhecendo as competências, você tendo essa noção de informação geral, informação específica, melhorou muito, assim, minha interpretação de texto e aumentou meus acertos. E como que você tem visto esse acompanhamento através do seu resultado? Que você fala do seu resultado e eu avalio ali as habilidades que você está mais errando e a gente busca prontamente te proporcionar questões parecidas ou não também. E Uhum. como está sendo isso? Ai, tá sendo muito bom. Primeiro a gente começou com as questões do Enseja, né, do ensino fundamental, e foi um boom, assim, na minha autoestima, porque são questões mais fáceis, mas são muito similares à do Enem. Então é muito importante se acertar as questões fáceis, e eu vi isso com você, assim, tipo, vou focar nas fáceis, que o TRI vai me ajudar. E as questões Exatamente. médias, óbvio, também tenho que fazê-las, e as difíceis, assim, claro, vou tentar fazer também, mas se não der tempo, elas vão ficar para trás, vou focar no que vai me ajudar, assim. E saber as competências do Enem da forma que você explica, eu acho que te dá até uma segurança maior para você saber o que você tem que acertar e o que você pode, caso não dê tempo, abandonar, assim, sabe? Exatamente, como você bem falou assim, caso não dê tempo, porque é uma prova extensa, é uma prova muito cansativa e depende do dia como a pessoa está e do momento. E o que eu busco fazer através, né, da informação geral, da informação específica, de mostrar as habilidades trabalhadas, a gente está trabalhando aquele segundo ponto também, que é a identificação de conteúdo. A primeira Sim. etapa é a leitura e interpretação. Então, quando você vai para a prova, que eu sempre oriento isso, não é resolvê-la da forma sequencial, mas você Uhum. resolve por bloco. Então, você pega 5 questões, monta um bloco com 5 questões e você vai passar o olho nas 5 questões. E dali você vai selecionar dessas 5 a que você julga você acaba jogando ali talvez 3 questões fáceis. Na verdade, é o seu cérebro que já está indicando, porque você já treinou muito pelo método. E aí Sim. você dividindo por bloco, você acaba resolvendo as questões que para você elas são fáceis, mas talvez para um outro candidato essas questões não são fáceis, para você elas são fáceis porque você já treinou bastante. Então você consegue já assim, né, num primeiro momento consolidar ali e conseguir acertar bastante questões, consolidando já uma nota bem elevada. E você tem a sua autoestima ali super elevada naquele momento da prova, porque você está fazendo, você está conseguindo resolver, você sente como? Uma super heroína, né? Nossa, eu Sim. tô acertando tudo, essa é a minha prova, e é Nossa, isso, porque só tem a aquele questão emocional. quentinho no coração de achar a alternativa que É, condiz com o seu cálculo, com o seu resultado. não, que bom que você tem gostado. Então, o que você hoje, em relação a essa sua preparação,
para o Enem em matemática, falando de matemática, com toda a vivência que você já tem, o que você consegue pontuar de assim, fundamental do método Azimuth que virou a chave para você? Acho que isso da interpretação para mim foi fundamental, que às vezes quando eu estava fazendo a questão, eu não conseguia ver, assim, o que estava me pedindo, ou então eu li um dado errado, e aí a partir dessa interpretação que você ensina, dessa análise mais crítica, né, do enunciado, você consegue enxergar melhor. Então, antes, quando eu comecei a fazer o método, eu via questões e ia ver que eu tinha errado, ia ver a resolução e falava, nossa, eu errei isso, sabe? Isso eu sabia fazer. E aí diminuiu esse índice de erro, assim, óbvio, a gente às vezes erra besteira porque tá cansado, mas no geral, assim, eu não me vejo errando interpretação mais do jeito que eu errava antes. E uma coisa Como- também que a forma, para mim foi muito bom fazer as questões e logo em seguida ver você resolvendo, que às vezes, por exemplo, eu ia fazer uma questão e aí eu via você resolvendo, eu falava, meu Deus, eu fui pelo caminho mais difícil. Então, vou fazer igual o Elton tá fazendo, e aí treinava mais um pouquinho para fazer igual o professor, né? Porque o professor, eu tinha um professor no cursinho que ele falava, o professor que faz a prova de matemática, ele sabe matemática. Então, assim, você vai estar demorando um tempão para fazer e ele já fez em 3 segundos. Então, foi muito bom para mim ver essa resolução de um professor fazendo. Para mim foi essencial. Porque é o que eu chamo, né, no curso das cartas, né? Você fica com as cartas na manga, que são as estratégias, Sim. porque resolver problema é uma arte, resolver questões de concurso é uma arte, a verdade é essa. E ninguém chega da noite para o dia nessa arte. Existe um treinamento por trás, sabe? Existe um Uhum. treinamento de leitura e interpretação, existe um treinamento de velocidade. É claro que aí a gente vai adequando essas estratégias de acordo com a necessidade, né? É uma arte. E o Enem, eu julgo dessa forma também, porque, como eu menciono, né, as questões de matemática do Enem são questões muito diferentes dos outros vestibulares. E tem um porquê disso, da proposta pedagógica do Enem, como surgiu o Enem, qual é a história do Enem, sabe? Então, acho que o vestibulando saber a história, compreender isso, fará ele compreender a prova. É ele estudar a prova e não estudar para a prova. Luiz, aí aqui a gente, nesse bate-papo, a gente tem, né? Para quem está aqui, eu vou esconder. A gente tem meio que um roteirinho, mas tudo foge do roteiro. Mas antes de eu te colocar numa situação que fugirá do roteiro, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Das outras vezes, das outras bate-papos aqui, dos outros bate-papos com outras vestibulandos, todas elas falaram de algo que me fez pensar muito e eu tenho pensado muito sobre, que é a questão da ansiedade nessa jornada de estudos, chegando assim uma crise de ansiedade e tudo mais, sobretudo pela forte influência da vida digital. Não Uhum. somente pela pressão que há 15 anos, 20 anos, todas as pessoas que acabavam se colocando para fazer um vestibular, elas se cobravam, porque é um sonho, sabe? Aquela coisa para o ontem, para o agora, mas todas elas também enfatizaram a questão desse digital, desse mundo digital. Você, particularmente, sofre essa influência de uma ansiedade, desejar um resultado muito rápido, e você, quando começa a fazer uma avaliação, por que eu estou querendo tantas essas coisas tão rapidamente assim, você consegue identificar que é devido a esse mundo digital? Sim, com certeza. Eu tive um professor de geografia que ele falava que nós somos a geração miojo, né? Que a gente quer tudo em 3 minutos, tudo super rápido. E sim, eu vejo muito isso. Principalmente se a gente é hiperestimulado o tempo inteiro, né? Você abre o Instagram, é uma chuva de informação, então você acaba consumindo muita coisa.
em muito pouco tempo. Então, acho que a gente acaba meio que migrando essa ansiedade para o resto das áreas da nossa vida. E quer tudo para ontem, né? Eu quero que seja tudo uma velocidade story, assim, 15 segundos, pronto, acabou. E eu era assim no meu primeiro ano. Eu lembro que eu cheguei e um menino na minha sala, ele tinha já 2 anos só de cursinho. E eu pensei assim, falei, ai, gente, nossa, eu não quero Você ir pra pode essa faculdade. repetir isso que você falou? 2 anos só de cursinho. Pode repetir? Sim, 2 anos só de cursinho. Porque as pessoas pensam assim, né? No. A mentalidade, 2 anos só de cursinho, o resultado não é da noite pro dia. Aham. E aí muitas pessoas querem um resultado em 10 meses, sabe? E aí deu de cara na parede, na porta, não é para mim. Dois Uhum. anos só de cursinho, você que está nos ouvindo, 2 anos só de cursinho. Não estou dizendo que para todo mundo isso será uma regra, mas eu estou dizendo que a grande maioria é isso. Só que esse mundo que não é real das redes sociais, como você bem falou aí, é o mundo dos stories de 15 segundos, onde todo mundo tem uma vida perfeita, todo mundo tem uma vida Sim. linda, né? Eu vou ensinar um método que vai te fazer passar em medicina em 3 meses. Pô, É, sabe? eu quero esse É, método. e aí, mas eu tô vendo fulana passou, porque ela posta no Instagram, ela faz isso, faz aquilo, sabe? É preciso dar uma sacolejada Sim. e pensar, a vida não é, né, o miojo, né? É. Instantânea, não é instantânea. Sim, a Luísa de Desculpa, porque 2018. eu gostei muito quando você falou isso. Somente 2 anos. Desculpa ter te cortado. Você estava falando do menino que estava Não, no tudo bem. curso somente há dois É, anos. há 2 anos. E eu pensei, meu Deus, eu não quero ficar 2 anos de cursinho, tá doida? Tipo, eu tô com 4 anos de cursinho agora. E a Luísa de 2018 não tem a bagagem que a Luísa de 2021 tem, que é necessário para você entrar numa faculdade. Não só para você passar no vestibular, mas você como ser humano também, né? Porque na medicina, pelo menos não só na medicina, mas em todos os cursos, você vai lidar com pessoas. Então você tem que ter um tato, assim, com os outros, um sentimento, compaixão, empatia, e eu acho que você acaba desenvolvendo isso ao longo do tempo, maturidade também, né? E, sim. E hoje em dia eu vejo, assim, que, óbvio, eu fico muito ansiosa. Acho que a era digital tem muito a ver com isso, né? Mas eu tento me manter no eixo, assim. A madrinha do meu irmão, ela sempre fala que você pode ficar ansiosa, mas você tem que voltar para o seu eixo e focar naquilo que você quer. E a ansiedade sempre foi um problema para mim, sempre me atrapalhou muito. Ano passado me atrapalhou muito, assim. Tanto é que eu tomo medicação para ansiedade. Eu comecei a tomar no passado e continuo. E ajuda, claro, mas eu ainda tenho ansiedade, só que eu aprendi a controlar ela e eu tento não deixar ela me dominar. Eu espero que eu consiga fazer isso no Enem. Conseguirá, com certeza. E aí, para a gente ir caminhando aqui para esse bate-papo, senão a gente vai ficar aqui horas e horas, porque o Com bate-papo é muito certeza. bom. É, Agora vem o que não estava no roteiro. Na verdade, quase tudo que a gente falou aqui não estava nada no roteiro. O roteiro é só É. para dar uma direção mesmo. A primeira é a seguinte, primeira pergunta, né? O que a Luísa de hoje falaria ou daria um conselho para a Luísa de quando começou o Enem, a Eu preparação do acho Enem? que eu não falaria nada. Acho que eu daria um abraço muito apertado nela e falar pra não desistir. Nossa, legal, muito legal. Sim, Um abraço de falar mais do que muitas palavras, com sabe? certeza. Porque a gente transmite vida, transmite amor, transmite verdade. Forte, muito forte. Isso é muito legal. Porque eu. Nossa, eu vou te falar, me tocou o que você falou. Que bom. Porque em outras oportunidades foi bacana, né? A conversa aqui com cada vestibulanda. Uma falou assim: eu vou chorar, porque eu tô Eu voltando quase bem, chorei aqui. né? É, é legal.
E o que a Luísa gostaria de falar para quem está nos assistindo? Os vestibulandos estão nessa jornada de estudos e tudo mais. Acho que confiem no processo, tijolinho por tijolinho a gente chega lá. Não é da noite pro dia, às vezes não é porque alguém passou fazendo um ano que você vai passar também. É uma construção contínua de conhecimento, de técnica, de estratégia e leva tempo. Por mais que a gente queira que seja 3 minutos, não é. Leva bastante tempo. E é um amadurecimento intelectual e pessoal também, né? Não desistam. Perfeito, perfeito. Eu fico muito feliz, sabe, em ouvir isso, porque enquanto educador, eu fico me perguntando muito, sabe, também, para onde que eu estou indo? A sala de aula é um desafio constante na educação básica, e eu, nos últimos 4 anos da minha vida, eu tenho 2 matrículas. Uma eu continuei como regente, professor regente, mas era à noite, na educação de jovens e adultos, que é uma experiência incrível, humana. Uhum. E a outra, que é da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é a maior rede da América Latina, eu estive na parte de gestão pedagógica, então fui coordenador pedagógico de uma escola, depois eu fui trabalhar gerenciando projetos na regional, até chegar no ano passado, no ano de 2020, no nível central. Então eu gerenciava vários projetos, um dos programas, tinha mais de 13 mil alunos. O Rio de Janeiro assim, é uma cidade que, dentro do território, ela é pequena, mas ela tem uma diversidade absurda, sabe? Uhum. Quando você cruza um bairro. E essa Sim. diversidade traz para a sala de aula. E eu tenho me perguntado muito sobre o meu papel enquanto educador, sobretudo nesse mundo digital. O método Azimuth surgiu como uma questão de dar continuidade a algo que eu estava deixando um pouco de lado, Uhum. que é trabalhar com pré-militar, com pré-vestibular, que eu sempre trabalhei e tal, eu sempre gostei. E ouvir isso, sabe, o que você falou, para mim, é, é um ânimo, é uma força de ver que existem jovens, sabe, que entendem o valor do processo, Sim. É sabe? difícil com o É tempo, né? difícil, mas isso é muito bacana. E melhor ainda é ter você compartilhando aqui com as pessoas isso, porque talvez partindo somente de mim, esse homem que é de cabelo branco, cheio de cabelo branco, ela fala assim, mas ele não sabe o que eu estou passando, sabe, que não sei o quê, mas eu ouvi de você, e eu assim, eu tenho agradecido a cada vestibulando que tem gravado aqui, participado desse bate-papo, porque muitas pessoas acabam pensando assim, eu só tenho algo a compartilhar e agregar na vida do outro que está estudando quando eu for aprovado ou aprovada. Eu acho que isso, eu respeito, sabe, a leitura de vida e de mundo de cada um, mas eu vejo isso como um indicativo de quem ainda não alcançou a maturidade plena do processo. Porque isso Uhum. faz parte do processo, você se ouvir, né? Você está Sim. falando como você está fazendo agora. Então, eu queria, antes, né, de concluir, eu te fiz 2 perguntas, e eu agora quero deixar aberto para você, se você gostaria de fazer alguma pergunta para mim, tem alguma coisa, seja em relação à matemática, ou qualquer outra coisa. E aí agora eu brinco, porque em uma das gravações, eu não sei se essa dessa gravação foi para público, mas a aluna me perguntou, Welton, deixa eu te fazer uma pergunta. O Rio de Janeiro é violento mesmo, como eu vejo na televisão? E é? Mas fique à vontade. É um pouco, Ah, mas o que sai na televisão é realmente assim aquela coisa, né, de uma situação pontual, e aí com as câmeras, né, aquela coisa meio que de filme. Mas, infelizmente, é sim, dependendo da região do Rio de Janeiro, é sim, é sim. É só a gente parar e olhar politicamente, nós vamos sim. chegar aqui no estado do Rio de Janeiro, acho que nos últimos quase 30 anos, acho que são 22 anos, eu acho, todos os governadores do estado do Rio de Janeiro foram presos. Então isso indica muita coisa, né?
Sim, com Então, certeza. isso já aponta para um sistema educacional falho, um sistema de segurança, e aí o desdobramento disso é violência, e aí vai. Então, tá? Mas o que eu quero te perguntar não é isso. É uma Ah, pergunta para um professor, não um morador do Rio, um professor de vestibulandos. O que você acha, assim, crucial que você tem que fazer para ir para a prova do Enem preparado? ter respeitado os processos. Entender que a prova, e isso é difícil, chegar nesse nível, mas que o dia da prova é aquele grande evento que você se preparou durante anos ou meses. E é o dia que você quer ver a felicidade estampada em você, sabe? Eu, eu vejo o seguinte, vou falar do meu casamento. Eu fiquei um ano com a minha esposa planejando o meu casamento. Então, todos os sábados, nós preparávamos as coisas do casamento e tal. Então, aquele dia foi um dia muito esperado pela gente. Assim como hoje a gente se programa e tal, para que tenhamos os nossos filhos. E quando chegar, isso vai ser uma grande alegria. E eu acho que o Enem também é assim. A, é não ver aquele dia como um dia penoso, um dia difícil, sabe? Mas é o dia que eu vou me alegrar porque chegou o grande dia. O dia que eu me preparei, o dia, pô, que eu fiquei dias da minha vida abrindo mão de certas coisas para estudar. É o encerramento do processo. Então, essa é a grande dica assim que eu dou, é a forma como eu vejo. Nossa, muito bom. Se E você, se você construir uma jornada feliz, será um dia feliz. sim, Agora, se a pessoa não construir uma jornada tão feliz, porque ela tomou também é, algumas decisões no meio dessa jornada, é o dia que não será tão feliz, sabe? uhum, é Eu não sei verdade. se... Eu costumo, não sei, me dá um sentimento assim de angústia quando vai chegando. Só que com essas suas palavras eu percebi assim, não tem que ser angústia. Eu me preparei o ano inteiro, fiz o que eu tinha que fazer. E uma coisa que você falou, o que eu gostaria de falar também. E eu lembrei agora que é uma coisa que eu aprendi assim mais esse ano, que é você ser feliz durante o processo, né? Tipo, antes eu ficava, não, eu não posso fazer isso, não posso sair com meu namorado, não posso sair com meus pais, que eu tenho que estudar. Quando eu passar, eu faço. E não, sabe? Eu tenho que viver esse processo, eu tenho que ser feliz durante esse processo, eu não tenho que. Existe uma vida por trás, né, do vestibular. E eu acho que uma coisa que as pessoas acabam confundindo muito é que você não tem que deixar de viver para poder ser aprovado. Você tem que aproveitar, porque é uma fase da sua vida em que você está, é um dos seus sonhos, não é você por inteiro. E é uma fase que não vai voltar. Então, aproveite o processo. Exatamente. E aí, quando você chegar lá na frente, você vai olhar e vai falar assim: nossa, como eu amei aquele processo, eu fui feliz, porque eu Sim. aproveitei tudo, sabe? E não falar assim: ah, eu poderia ter, eu poderia, sabe? Uhum. Então, eu vejo a prova dessa forma. O seu processo vai determinar o que é aquele dia, sabe? Sim. Isso é fantástico. Eu acho que então, espero que eu tenha contribuído. Nossa, foi Não. tão profundo. Contribuiu muito, Elton, tenho certeza disso. Eu, eu tava falando, né, de um exemplo que eu vi de um jogador de futebol, tem um tempo, numa entrevista, que ele foi o jogador do Corinthians, o Emerson Sheik, que ele falou isso, perguntaram para ele como que era jogar no La Bombonera, o estádio do Boca Juniors, numa final de Libertadores. Como que era aquela pressão. Então ele falou assim, nossa, para mim era um dia super esperado, porque eu nasci para jogar futebol, eu treinei para aquele dia. E aí eu jogava em campos sem torcida, só que ali tinham milhares de pessoas me olhando. Então não tinha por que eu ficar triste ou nervoso. Eu só queria brilhar, porque era a minha noite,
Nossa, quando eu ouvi aquilo, eu falei, cara, Uhum. é você confiar no processo, Sim, né? com certeza. Luísa, então queria te agradecer mais uma vez pela coragem, te agradecer pela doçura, pelas palavras, e assim como me fez refletir sobre muitas coisas, com certeza quem está nos assistindo também refletirá sobre outros, seja da vida, enquanto nessa jornada de estudos, ou não, né? Ou não. E gratidão. Eu que agradeço, Elton, pela oportunidade que você me deu de entender um pouco da prova do Enem. Acho que você me estendeu a mão assim quando nem eu estava acreditando mais em mim na prova de matemática. Você me deu essa oportunidade, né, de aprender. E eu que agradeço. Muita gratidão por Deus ter colocado você no meu caminho. Que, Ah, pra falar a verdade, eu nem lembro como que eu conheci você, assim, eu não lembro. Tipo, só apareceu no meu Instagram e me deu essa oportunidade incrível. foi um sorteio, e aí Sim, deu tudo errado no sorteio, porque eu não consegui usar aqueles programas que tem, né, de sorteio. E eu cheguei a falar de uma coisa, eu vou presentear todo mundo. Aí saí entrando em contato com todo mundo e saí presenteando todo mundo. sim, mas eu não lembro, tipo assim, como eu entrei nesse sorteio, mas é Deus mesmo. Verdade. Ele faz os caminhos se encontrarem, faz de coisas assim que a gente nem espera, né? Sim. E aí a gente se despede aqui nessa noite de gravação, mas eu não sei que momento a pessoa está assistindo. E eu vou terminar igual a gente começou, mas é claro, num tom muito irônico, que é logo ali o caminho, né, do Mineiro, é bem pertinho. Tchau, tchau. Até a próxima.